Amém. Glória a Deus. Vocês acreditam que eu estava gravando sem gravar? Mas é assim, é normal. Bom dia, meninas. Como vocês estão? Eu vim aqui hoje para partilhar a mensagem do dia 37, que é partilhando o seu testemunho de vida. Eu disse para vocês que uma hora ia aparecer, né? Uma hora ia ser propício. E esse é um momento propício para... Vamos ver se meu microfone está funcionando bem. Para esse momento. Vou ter que resumir muito, pois é muito grande, tem 44 anos, né, meninas? Muitas coisas aconteceram nessa vida e tudo foi pro propósito de Deus, para que tivesse aqui, ó, né? Como diz o meu médico essa semana, era a Débora. Era só para a Débora passar, só para o DNA dela passar. Então, eu aprendi as duras penas, as tristezas, as lutas, que eu não sou o foco. Aprendi que eu não estou aqui nessa terra para mim, para viver uma vida boa, para comer, beber, se divertir. Eu estou aqui para cumprir um propósito com Deus. Eu estou aqui porque o Criador quis que eu estivesse aqui. Então eu tenho que passar tudo o que Ele quer que eu passe. Muitas vezes as pessoas falam assim: ai, mas Deus é amor, Deus não vai querer que você passe por uma doença, Deus não quer. Quem disse para você que a nossa vida continua aqui? Quem disse para você que nós viveremos nesse mundo de dor, de pecado, de imensidão, de maldade? Nós não fomos criados para esse mundo. A palavra de Deus diz para nós não nos conformarmos com esse mundo. E eu estava num momento de conformação com o mundo, porque para mim estava muito bom. As dificuldades não eram tantas, a bondade era maior na minha vida, então para mim era bom. Mas Deus me fez retroceder, ó, ao relógio, ao relógio. Tem um ditado no mundo, né, que é verídico, que o tempo não se ganha. Mas os nossos pensamentos, as nossas memórias, nós conseguimos retroceder lá atrás e lembrar do que Deus fez por nós. E de como Ele começou a agir. Eu sou a sexta filha. Meus pais tiveram oito filhos, 7 meninas. Então, nós somos chamados da casa das 7 mulheres. Em minha casa. Então, assim, meu pai teve um filho homem, né? Que é o Benjamin dele, do olho dele. Mas não fomos, por sermos tanta menina, mesmo assim tivemos o amor, né? O carinho. Meu pai sempre foi um homem que trabalhou na igreja, que teve a sua vida para Deus. E a minha mãe, que ficava mais em casa, que cuidou para que nós tivéssemos, né? O nosso alicerce cristão. Embora minha mãe tenha sido uma pessoa de analfabeta, não tinha estudo, né? Ela, Malemar, sabia escrever o nome dela, mas era uma mulher muito sábia, porque a vida dela era esperar no Senhor. E hoje já não tenho mais ela do meu lado. Ia ser muito bom. Eu creio que ela ia estar aqui do meu lado. Mas a lembrança dela, o amor dela, a confiança que ela tinha em Deus está aqui comigo neste momento. Para passar para vocês
um pedacinho da minha história. Sou a sexta filha, né? Desde criança aprendemos que Deus é amor e a justiça. E que Ele vinga, né? Ele é juízo, Ele traz juízo sobre os nossos pecados. Eu fui uma criança que foi abusada, né? Eu fui abusada nos meus 6 para 7 anos e sou curada, graças à palavra de Deus, ela me curou. Mas até chegar nos meus 30, 35 anos, foi difícil, porque eu não tinha essa cura. E por mais que eu conhecesse a palavra de Deus, eu nunca busquei a cura, né? E a Bíblia fala que a gente tem que buscar, que todos aqueles que buscam, acham. E então, eu sofri muito por ter tido esse episódio na minha vida. No momento em onde as lembranças são formadas, né? A gente tem lembranças a partir dos 3 anos de idade. Alguns não, outros sim. Eu tenho lembrança desde os 3 anos de idade. As minhas irmãs falam que eu sou um dinossauro de lembrança, né? Porque eu me lembro de coisas mínimas e de detalhes em detalhes. Então, eu me lembro desses episódios. Foi um episódio muito doloroso, né? Não chegou a ser consumado o ato, mas tudo em si, né? Psicologicamente, foi muito exaustivo. Então, eu não quero me apegar muito a esse detalhe, porque esse detalhe, ele só serviu para me trazer até Cristo. Eu fui uma criança muito espinhosa. Próximo livro, a gente vai trazer sobre isso, sobre os espinhos. Eu era uma criança bonitinha para alguns e feinha para outros. Eu não aceitava que as pessoas me abraçassem, eu não aceitava ser muito elogiada. Até hoje eu não gosto muito, sabe? E isso me fez criar espinhos ao meu redor. E eu muitas vezes eu era muito chamada de azeda. Débora a azeda. Em vez de ser Débora, a abelha que fabrica o mel, eu era a Débora que fabricava o fel. Eu era muito má. Eu tinha, assim, uma maldade dentro de mim que não era de mim mesma. Às vezes eu mesma me perguntava, quando criança, por que eu sou assim? Eu falo isso por causa de um episódio que aconteceu comigo quando eu era criança, que a gente morava em um bairro e tinha um bairro mais alto e o bairro mais baixo era onde a gente morava. Então, sempre ia uma menininha comprar leite no mercado ao lado. E um dia, não sei porquê, eu fui conversar com essa menina. Não sei o que eu... Não me lembro o que eu fui conversar com ela neste momento. Eu não me estou me lembrada. Eu sei que ela era da minha sala, da minha classe, e eu conhecia ela, só que ela era, assim, uma menina... Eu não sei, ela era quietinha no canto dela. E eu sempre fui, assim, conversava com todo mundo. E eu não sei o que aconteceu, que eu acabei batendo naquela menina. Por maldade mesmo, porque ela não quis conversar comigo. Eu saí correndo atrás dela e bati nela. E a minha mãe, ela viu a menina correndo, chorando. Aí já viu, né? A Débora fez alguma coisa. E eu tinha feito mesmo. Eu tinha batido naquela menina. E aí a minha mãe me perguntou por que eu bati nela. O que ela te fez? Ela te fez alguma coisa, né? Falei, não. Ela não quis conversar comigo. Eu tive vontade de bater nela. Aí minha mãe pegou e tirou um cinto e falou, então, eu também tô com vontade de te bater. E aquele dia eu tomei uma pisa muito grande.
Eu não me lembro mais de episódios onde eu fiz isso, né? Não me lembro de episódio que eu fiz isso, mas eu creio que aquela pizza serviu para alguma coisa, porque depois daquele momento eu já me passei em outro período, né? O porquê eu era tão rejeitada pelas pessoas. O porquê eu criava paredes entre mim, né, e as pessoas. E isso foi no decorrer da minha vida, foi muito triste, porque eu sempre rebatia, as pessoas às vezes até me elogiavam, e eu levava na maldade, e agia e debatia, e queria me justificar por aquilo, e queria ser o centro daquela coisa, e a gente sabe, né, que o centro da nossa vida é Cristo. Se você não tem Cristo, você não tem o centro em si. E nós passamos por um período muito difícil, né? Eu me fui morar com o Claudemir, era muito nova, muito cedo. Eu tinha os meus 13 para 14 anos. Então, assim, a nossa vida, a gente começou a vida muito cedo, junto. A gente nos conhecemos, se gostamos, namoramos por carta, né? Por 2 anos, naquela época existia isso. E a gente se gostamos e acabamos ficando junto, e para não dar tristeza para os meus pais, eu acabei indo embora com ele, né? E a gente foi embora para o Paraná, ficamos uns meses lá. Nesses meses que ficamos lá, acho que uns 3, 4 meses, eu engravidei da Cláudia. E minha mãe foi visitar a gente e perguntou se eu queria voltar para casa. Eu falei que queria, né? Mas eu tinha agora mais 3 pessoas para levar junto comigo. Ela falou: não tem problema, minha filha. Onde cabe você, cabe seu filho e seu marido. E a gente voltamos. Fiquei um tempo com a minha mãe, moramos na casa dela. Claudemir era muito novo naquela época, muito trabalhador, mas ele sempre tinha um sonho, sempre teve a vontade de ser peão de rodeio. Claudemir sempre gostou de animais. E ele, antes da gente ficar junto, ele foi em alguns rodeios, né? Ganhou alguns prêmios. Mas quando a gente ficou junto, ele parou por um tempo. E isso deixou ele frustrado. Ele ficou muito frustrado com isso. Mas levamos nossa vidinha, né? Claudinha nasceu. Antes dela completar 1 ano, veio a traição. A gente se separou, ficamos um período separados, depois voltamos novamente. E vieram outras traições, né? Mais traições. Até que um dia eu também acabei traindo ele e a gente nos separamos, né? Um período. E nesse período a gente tinha algumas recaídas, a gente se encontrava e acabei que eu engravidei novamente do meu filho Wesley. E voltamos. Decidimos continuar junto. Passando 1 ano mais ou menos depois desse período, houve outra traição, uma mais grave. E ele chegou, me contou e me disse, né, dessa traição, antes que eu soubesse por boca de outras pessoas. E eu fiquei muito chocada, apesar de já ter tido as outras, né? E me entristeceu muito, só que como a gente vivia amasiado, aí eu dei um ultimato para ele. Eu falei: só que agora, se você quiser ficar comigo, você vai ter que casar comigo. Porque até então você não tem compromisso comigo. Porque a gente não tinha um papel para mim. Eu não tinha um papel para me dizer que eu tinha um compromisso com ele. E a gente acabou nos casando, né? Passamos 14, 13 anos casado, né? 13 anos casado. Houve muitas traições da parte dele, né?
Eu uma vez só traí ele, mas mesmo assim ainda não tem justificativa, né? Eu dizia para mim mesmo que eu não sentia tanto por ele, né? Eu sentia por mim, porque eu sentia que o meu elo tinha quebrado, né? Aquele elo de mulher de um homem só. Mas com o decorrer com os 14 anos, aí eu engravidei do Gerson. Na gravidez do Gerson, ele já estava ouvindo novamente a palavra através de uma rádio. E assim que o Gerson nasceu, ele quis voltar para Cristo. E o Claudemir é assim. Quando ele decide uma coisa, ele vai até o fim, ele decide. Ele é muito forte, ele é muito esforçado. Ele é o pilar, né? Ele é o pilar da minha casa depois de Deus. E ele decidiu, ele falou, vou voltar para a igreja. E ele escolheu uma igreja para ir que saía bem dos meus parâmetros, né? De servir a Deus. Que desde então eu tinha afastado de Cristo, mas assim, eu queria usar minhas coisas, eu queria estar nas festinhas do mundo. E essa igreja saía dos nossos parâmetros, porque era assim, era a separação mesmo. E eu falei, mas você não vai aguentar, né? E o inimigo, né? O diabo, acho que me usava dessa maneira para entristecer ele, né? Mas ele foi firme e forte. E eu comecei a ficar constrangida com o amor que ele tinha de ir para a igreja. Naquela época ele ia na terça, quinta, sábado e domingo. E os dias que eu ia com ele, se eu fosse 2 vezes, era muito. E eu comecei a ficar constrangida com aquilo. Eu falei, nossa, eu sempre pedi para Deus salvar ele, para Deus pôr ele no caminho. E agora eu tô aqui, ele tá indo para a igreja. E eu me senti muito mal. Eu fiquei muito triste comigo mesmo. E eu falei para ele assim que vai para lá, princesa. Vai, princesa, para lá. Minha cachorra. Aí eu falei, né? Nossa, Claudemir foi para a igreja e eu não fui. E desde aquele momento eu comecei também aí, eu decidi me entregar a Cristo, né? Houve muitas lutas. E desse meio tempo eu já estava fazendo tratamento no HC. Eu faço tratamento no HC desde 2008. E eu comecei, tinha meus altos e baixos, né? Na enfermidade que eu tenho, sofro de uma doença crônica, que ela tem vários sintomas, né? É uma infecção, uma inflamação no intestino, né? Ela solta algumas úlceras, né? Pelo intestino. E eu estou sempre controlando com medicamentos, aplicações, né? Ela tira a gente, me deixa meio sem imunidade mesmo. Então eu sempre estou assim. Agora mesmo eu tô rouca, a garganta, o pato selvagem, a garganta fica bem raspenta, né? Mas eu agradeço a Deus por isso. Nossa, já passou 19 minutos e eu ainda não contei nem a metade. Vamos lá, mais rápido então. Então, aí nasceram desse relacionamento na igreja. Eu tive Gerson e Samuel, né, nesse ministério que a gente estava. Ficamos nesse ministério até 2018, né, servindo a Deus. Hoje eu estou num outro ministério que traz por título Aliança Eterna, aqui mesmo no Campus Elísio, desde 2019. Estamos nesse ministério, presidida pelo pastor Martins. E decidi, desde esse momento, eu decidi mesmo me entregar a Cristo. Então, toda aquela soberba, toda aquela
aquela espinheiro começou a se cair, começou a se dissipar. Eu comecei a me policiar mais, né? Eu comecei a me estar mais atenta às minhas ações. Lógico, não sou perfeita, ainda não consegui atingir a perfeição, né? Creio que só quando Cristo voltar que teremos, né, essa perfeição. Mas eu estou lutando, meninas. Estou lutando. E esse livro, ele me deu muita força nesse sentido, de lutar, né? De vencer, de querer vencer, de lutar bastante. Eu estava lendo a Bíblia de Spurgeon hoje, que a gente comprou uma Bíblia enorme, né, para estudo. Eu às vezes abro ela, mas quem mais estuda nela é a Cláudia, que ela comprou para ela mesmo, né? E ele trouxe tem uma mensagem de Spurgeon que fala assim: se você deseja conhecer a Deus, deve conhecer sua palavra. Se você deseja perceber o seu poder, você deve ver como ele trabalha com a sua palavra. Se você quiser saber o propósito antes que o aconteça, você deve descobri-lo por meio da sua palavra. Então, tudo traz, né? A palavra, o Verbo vivo encarnado, o nosso Jesus Cristo. Depois eu vou postar para vocês umas páginas do meu diário sobre esse dia. E no meado do ano de 2022, lá para setembro, começou a minha luta. Muita dor, dores, muitas dores. E eu comecei a ir no HC sem dia marcado mesmo. Sabia que os dias que os médicos iam estar e nada. Os médicos chegavam lá, eles nem tocavam em mim. Só marcava para me retornar, para me passar com o professor. E foi setembro, outubro. Chegou em outubro, eu já estava tão cansada, mas tão cansada. Aí aquele dia, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu passei pelo médico e o professor conseguiu me atender naquele dia. Ele me examinou, eu estava com muita dor, a barriga estava bem distendida e ele olhou para médica estudante, né? E falou assim para ela: como você não viu essa massa enorme que ela tá no intestino? Como que você não viu essa massa enorme? Ele não falou onde ela estava, né? Ela olhou, mas doutor, eu nem examinei ela. Ele falou assim, mas como você não examinou? Olha isso aqui. Ele apalpava a minha barriga e ele apertava onde tinha uma bola muito grande. Essa bola, ela crescia como se fosse uma bexiga na mão dele. E aquilo doía muito, 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 vocês não têm ideia de quantas dores. E eu só clamando ao Senhor, Senhor, tem misericórdia. Saí aquele dia em lágrimas do consultório, muita dor mesmo, as pessoas ficavam me olhando, né? Algumas perguntaram se eu estava bem, eu estou bem, eu estou com muita dor, mas já fui medicada, logo, né? Creio que vai amenizar. Porque a minha dor nunca passa. As minhas dores crônicas, elas são 24 horas. Elas são amenizadas apenas. Então, ele falou para ela, eu quero uma tomografia agora urgente do abdômen dela. Ela, doutor, eu não tenho mais ficha para fazer essa tomografia agora. Porque eu acho que eles têm uma cota, né? Eles têm uma cota. E eu fiquei. Eu sei que ia dar uns de 15 a 20 dias da consulta. Eu tenho que olhar a data certa ali nos meus exames, no meu cartão de consulta.
Mas dava de quase 15 a 20 dias, pro dia 10 de novembro. 10 de outubro. Deixa eu ver aqui no meu diário. 10 de outubro. E 10/10. Nossa, como é difícil achar quando você quer. Eu deixei tudo marcadinho ontem. Então, dia 10/10 foi marcado a ultra, né? A ultrassom. Depois eu compartilho com vocês. Que eu não tô achando o meu devocional daquele dia. Mas eu tenho que achar. Ele tem que estar aqui. Enquanto eu não acho, eu vou prosseguindo, tá bom? Então, aí foi marcado para mim fazer essa tomografia. E nesse dia, né, foi uma pessoa me acompanhando, uma irmã. Ela até gravou alguns áudios, mas infelizmente eu acabei perdendo, tive que formatar o celular. Acabei perdendo esses áudios. E fiquei muito triste, né, por perder esses áudios. Mas ficou da gente gravar novamente, né? Porque ela é uma da testemunha, né, desse episódio que aconteceu. Então, eu fui fazer. Mas antes disso, eu já tinha conversado com meu esposo, né? Falei, eu não sei como será daqui para frente. E a gente precisava de um plano funerário. Então, eu fui acertar um plano funerário, né? Para não deixar de última hora. Porque eu sentia que a minha vida já estava por um fio mesmo. Que seriam os momentos, né? Necessário, eu precisava organizar tudo. Então, no dia da tomografia, em meio a muitos contratempos, muita dor, a cabeça parecia que ia explodir, aquele corpo ruim mesmo. Eu até confundi o dia 9 com o dia 10. Até ia um dia antes para fazer essa tomografia. E falei com a irmã, se não puder ir, tá? Não tem problema não. Aí ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, irmã, mas não é dia 10 sua consulta? Porque se for hoje, você mudou assim pro dia 9, eu não posso, eu tô trabalhando. E ela já tinha até conversado no trabalho, né? Que ela ia faltar aquele dia. E eu fui olhar o calendário. Meu Deus do céu. Eu tinha, sabe, aquela semana eu tava em órbita, não conseguia ter raciocínio para nada. Então, assim, eu falei, seja feita a sua vontade, Senhor. Eu tenho aqui algumas anotações desse dia, que até então tinha uma irmã me aconselhado a fazer um diário, né, sobre os meus dias. E eu achei bem, comecei a fazer esse diário.
E aí eu fui lá, né, no meu diário. Nossa, hoje é dia 9, meu Deus do céu. Aí fez um ufa, né? Falei, nossa, eu tenho mais um dia. Eu tenho mais um dia, né? Apesar de eu ter tido uma ligação no meio do áudio, do vídeo. Até ter tido uma sentença, eu precisava do veredito, né? Que era o papel. Então, chegou o dia 10, no dia 9, eu conversando com o Senhor, eu falei, Senhor, eu não sou como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele disse que ele estaria feliz, né, em estar com Cristo. Mas que tinha alguns irmãos, né, que sofreria, que ainda precisaria, né, precisaria dele ainda. E eu conversando com Deus, falei, Senhor, se existe alguma coisa em mim ainda que possa ser útil para ti, que o Senhor me use nesses minutos, nesses momentos de vida da minha vida. E ele usou. Ele disse assim, Senhor, se tu me amas, e se eu sou útil para ti, eu tenho tudo marcado aqui, gente. E depois eu mando para vocês. Se eu sou útil para ti, me mostra. Me mostra a minha utilidade. No dia 10, eu peguei meu carro, fui na casa dessa irmã, peguei ela. Ela estava com os olhinhos meio tristes, mas com um sorriso na cara, né? Que ela sempre falava. Que sempre, ela sempre fala, quando ela tá do meu lado, ela sempre tá sorrindo. E eu agradeço a Deus por isso, né? E a gente fomos, eu fiz a tomografia, tomei todos aqueles medicamentos para tomografia. E eu teria que esperar até meio-dia. Isso foi às 7 da manhã, eu teria que esperar até meio-dia, até 1 hora. É. Aí meio-dia a gente fomos almoçar ali na praça do HC mesmo. Almoçamos e... Não, perdão. Das 7. Teria que esperar até as 10 horas. Olha, eu me confundindo. Teria que me esperar até as 10. É muito detalhe, gente. Muito detalhe mesmo. O vídeo já tá indo para quase meia hora e eu tô aqui falando. E a minha consulta para ver essa tomografia era às 10 da manhã. Eu tenho no meu cartão de ponto marcado. Então, assim, a gente ficamos ali, sentado, conversando. E tomamos água. E fomos, esperamos, né? Até às 10. 10h30. A gente entrou no consultório, alguns conhecem o HC, sabe que é lotado, né? Nós entramos no consultório, ficamos ali esperando a minha vez. A hora que a gente entrou no consultório da doutora, que sempre foi a mesma, né? Aí ela que ficou me acompanhando.